vamos receber nessa série que estamos fazendo aqui às sextas-feiras, na realidade é uma rodada com aqueles potenciais candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Há pouco aqui no Esfera Pública não foi o foco dele, foi a questão da reconstrução da cidade, mas já passou hoje, desfilou pelo microfone da Rádio Guaíba, já dos candidatos confirmados, né? O Sebastião Melo, do PMDB. O termo correto é pré-candidato, mas na realidade aqui para tornar uma leitura muito mais fácil para o nosso ouvinte, vamos colocar candidato, que dá tudo na mesma coisa. E agora vamos receber então aqui a deputada estadual do PDT, a Juliana Brizola. Muito boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde a todos os ouvintes aqui, os guaibeiros. Para mim é uma honra estar aqui. Mas, deputado, olha só, então antes da gente abrir com essa questão aí do seu interesse, do seu sonho, da sua vontade, esse desejo de ser prefeita de Porto Alegre, comentar um pouquinho essa semana, né? Essa retomada das atividades parlamentares a partir do fim do recesso, com um fato histórico, sendo marcado pela posse da presidente Silvana Covatti. Eu notei que a senhora ficou muito entusiasmada. É verdade, eu fiquei entusiasmada, acho que fiquei emocionada também, porque eu até falei para ela, assim, é um pouquinho de cada uma ali, né, das parlamentares mulheres que tá chegando na presidência. Demorou só 180 anos para isso acontecer. E eu entendo que a Silvana, por exemplo, né, já tinha travado uma luta dentro do partido dela, eu acompanhei porque já era deputada na outra legislatura, por já ter sido a mais votada. É uma praxe, assim, nos partidos, né, que o mais votado seja o indicado da bancada para presidir a casa, naquele rodízio feito pelos partidos. E ela, sendo mulher, assim, foi a mais votada e não foi. Aconteceu a mesma coisa comigo também no PDT, né? Na outra legislatura eu fui a mais votada e também o PDT tinha essa praxe. Aliás, no PDT, o critério a vida toda foi o voto, né? Isso. Só a vida toda mesmo naquela oportunidade. Não, e aí, infelizmente, né, eu atribuo isso ao fato de ser mulher, sim. Né? Preconceito. Os homens, eles se entendem, assim, num olhar, né, eu não sei, eles têm todo um universo político, né, deputada, é o universo masculino, e até a própria presidente no discurso, ela defendeu mudanças ali no mecanismo, ela deixou bem claro ali que no entendimento dela a questão das cotas deve ser revista e não é uma garantia de induzir a mulher ao poder. Que na verdade eu também disse isso em alguma oportunidade ali no dia da posse. Também achei um puxão de orelha nos partidos, né? Porque os partidos chegam na época da eleição, eles ficam correndo atrás de mulher para se candidatar. Só para preencher a cota. Para preencher a cota que é obrigatória para que eles não percam a nominata inteira. Então, mas eles, ao longo, assim, a mulher se apresenta para militar num partido político e se ela não tiver muita vontade, ela vai sair, porque não tem espaço, é tudo muito masculino, né? Pode ver, né? Tem poucas mulheres chegam à presidência de partidos, mesmo a gente sendo a maioria do eleitorado, entende? Então eu acho que é um puxão de orelha também nos partidos políticos, né? Para dizer, olha, as mulheres estão aí e como a gente fazer com que as mulheres queiram ir para os partidos, militar e defender causas? Se chega lá e é um lugar feito para os homens, onde só os homens têm vez, não, tem que ser o companheiro e tal. Então eu acho que é um momento muito importante, assim, aqui para o estado do Rio Grande do Sul. A gente já tem uma presidenta da República mulher, já é uma grande conquista, com certeza, mas eu acho que o Rio Grande do Sul, assim, estava devendo isso, sabe, ao povo gaúcho, e acho que demorou para acontecer, mas fiquei muito emocionada, assim, fiquei feliz, porque eu sei da luta que ela teve dentro do partido dela, apesar de hoje estar tudo bem, assim, mas eu sei a luta que ela teve, muito parecida com a luta que eu tive também, então me identifiquei, né, por isso eu acho que fiquei, assim, emocionada. Para encerrar, então, esse papo assim da inserção da mulher, a nossa colega, a repórter Vitória Famer, ela entrevistou no dia da posse a Manuela Dávila. A Manuela Dávila, né, nessa situação da maternidade, tem uma sensibilidade diferenciada de quando não era mãe, por óbvio, e ela diz que justamente em função de ter sido mãe, ela notou o seguinte, e teve dificuldade disso na Assembleia. Ela disse assim, poxa vida, não tem um berçário na Assembleia, um fraldário na Assembleia, não tem um lugar para você trocar o seu bebê, não tem espaço para você, de forma mais reservada, amamentar
o seu bebê. E na realidade, ela disse, não estou colocando essa situação porque eu, deputada, sou mãe, mas porque milhares e milhares, nós, né, deputados que convivemos todos os dias na Assembleia Legislativa, sabemos muito bem disso, milhares de pessoas passam pela Assembleia e óbvio, lógico que dentro dessas milhares de pessoas, parte, né, é composta por mulheres e parte de mulheres que são mães e eventualmente não tem quem deixar o seu bebê, ou enfim, acaba tendo que levar o seu bebê para resolver alguma demanda na Assembleia Legislativa e não tem esses espaços. E na leitura da Manuela Dávila, a questão dela se é a seguinte: se a gente quer ter uma participação maior da mulher da sociedade, tem que até passar por situações como essa, porque como a mulher vai ser vista, vai ser enxergada, vai ser respeitada, se nem no espaço público de grande movimento como a Assembleia tem espaços como esse citados agora. Não, é verdade. E olha, a senhora sofreu com isso na Assembleia, que a senhora tem 2 bebezinhos já. Nem é tão bebê. Eu tenho um de 6, um menino de 6, nasceu quando eu era vereadora. Eu passei por isso na Câmara de Vereadores, porque eu levava muito mais ele. Precária a Câmara. Mas também eu acho que é um pouco mais calma, assim, eu não sei, na minha época. Mas foi difícil também, muito difícil, porque não é um lugar assim, se é um lugar insalubre para adulto, que dirá para um bebê, né? Na minha opinião, assim, mas o pior momento para a mãe, sabe, Voltaire, é a volta ao trabalho. Muitas pessoas pensam que é o pós-parto, né? Ou ali o momento de início de amamentação, que também são momentos difíceis, mas o pior momento que a mulher enfrenta na sua vida, aquela que decide ser mãe e que trabalha, é a volta. Em primeiro lugar, porque a licença maternidade de 6 meses, na verdade, ela não é uma lei que todo mundo tem que seguir, né? Algumas empresas aderem. Na verdade, são 4 meses. Então, aos 4 meses, tu tem que deixar o teu bebê, que tu amamenta, teoricamente, ali, né? De 3 em 3 horas. E aí tu tem que pensar, por exemplo, a deputada Manuela, assim como eu, a gente pode levar para o trabalho o nosso bebê com 4 meses. Mas a maioria das mulheres não podem. Os chefes não permitem. Então tem que deixar, ou numa creche, ou com alguém que vai cuidar. E como é que a senhora viu o aumento da licença paternidade agora para os homens? Eu acho muito interessante, eu acho que tudo que vem para ajudar este momento, né, que é um momento tão sagrado, assim, que é a chegada de uma vida dentro de uma família, é importante. A participação do pai vem crescendo, né, Voltaire, o que é muito importante para a mãe, para a criança e para o próprio pai, já que ele não participa efetivamente daquela outra fase, que é a gestação, né, não é ele que fica ali gestando, que passa pelo parto, tudo isso é um amadurecimento que acontece na cabeça da mulher durante isso. Mas voltando a isso, então, assim, essa parte da volta do trabalho ninguém cuida muito, sabe? Inclusive é uma oportunidade que eu tenho para te dizer aqui que nós temos 2 projetos tramitando na Assembleia Legislativa, até acho que a Manuela é relatora de um deles, que fala das salas de amamentação, que é o seguinte, a criação de salas nos órgãos públicos e privados, por exemplo, na Assembleia Legislativa, de uma sala não só para que a mulher possa amamentar. Por exemplo, a deputada Manuela leva a filhinha dela e teria, assim, ali um lugar para amamentar e tal, que, enfim, teria uma poltrona, um trocador também para trocar. Mas aquela mulher que não pode levar o seu filho, que seu chefe não deixa, aquela sala de amamentação, ela vai servir para que a mulher possa retirar o seu leite e um lugar para armazenar, que é uma geladeira. Por quê? Porque a gente que amamentou, eu que amamentei, quem amamenta sabe, quanto mais tu amamenta, mais leite tu produz. No momento que tu começa a diminuir a amamentação, tu começa a diminuir o teu leite. Então, se tu sai para trabalhar de manhã e tu não tem a opção de tirar o teu leite, né, onde tu trabalha, teu leite vai diminuir, logo o teu filho vai ter que entrar no leite em pó. Isso é certo. Entende? Então eu percebi, não é assim, eu não quero esconder a mulher para amamentar. A mulher pode questão de saúde, que a mulher pode amamentar onde ela quiser. Se ela quiser amamentar numa sala, vai ter. E principalmente, se ela quiser tirar o leite dela, para que ela consiga permanecer amamentando único e exclusivamente até os 6 meses o seu bebê, né, com o leite materno, ela vai tirar, vai guardar, vai levar para casa, no outro dia ela vai ter todo esse ritual. Porque assim, a gente vê propagandas, Voltaire, na televisão, dizendo, com artistas lindas, maravilhosas, que tiveram filhos, e elas dizendo, amamente exclusivamente o seu filho durante 6 meses só com leite materno, amamente o seu filho durante 2 anos. E isso é inviável para qualquer mulher. Não tem essa viabilidade. Nesse século que nós estamos, onde a mulher trabalha, tem as suas atividades. Qual mulher, né, desse século não trabalha? Pois é. E ao mesmo tempo, a gente sabe dos benefícios do leite materno.
é comprovado já. É uma questão de saúde a sua preocupação. É uma questão de saúde, é uma questão, inclusive, de diminuir gastos na questão da saúde. 9388-7532, 9388-7532 é o WhatsApp. A Silvana Covatti, por exemplo, disse não entender que existem uma maioria de mulheres e uma minoria na política. E a Sandra, aqui, a nossa telespectadora, eu aproveitei para fazer essa citação do discurso da Silvana Covatti para dar um encaminhamento à pergunta da Sandra. Aí ela lhe questiona, deputada Juliana, então não está na hora das mulheres não votar mais nos homens? Não dá para fazer boicote aí, não. Não vejo que a saída seja assim, né? Na verdade, tem muito homem que até, inclusive, luta bastante pela causa da mulher. O que eu entendo é que a gente tem que ter mais mulher que queira participar, efetivamente colocar o seu nome à disposição. Só que eu também entendo que elas não queiram, porque é muito difícil a competição dentro dos partidos, entre os homens, que dirá entre o homem e a mulher. Então eu acho que não votar em homem não é a solução. Em relação ao voto, a solução é ver exatamente o que aquele homem defende, porque às vezes pode ser um homem extremamente machista, né? E aí, com certeza, para esse não dá para dar o voto. A senhora votaria no Bolsonaro? Mas claro que não. Com todo respeito, né? Eu acho que a gente vive num país democrático, todos têm o direito de expressar o que pensam. Meu voto ele nunca teria, porque ele pensa totalmente antagônico ao que eu penso, né? É o que ele defende. Bom, a gente falou de leite, eu vou falar em vaca. Vamos voltar à vaca fria agora aqui, então, que é essa sua vontade de ser candidata a prefeita. É pra valer, deputada? Olha, de minha parte, com certeza, né? Eu não vou te dizer que é um sonho, porque não é verdade, isso não é um sonho, né? Isso é um caminho que eu venho fazendo já há bastante tempo. Quem faz parte do legislativo sabe que é difícil, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem, né? Eu vou lá, visito uma escola, né? Vejo que aquela escola está com um banheiro que não funciona, que as crianças estão sem banheiro. Aí a gente, como deputado, o que pode fazer? Encaminhar para a secretaria, né? E dizer, olha, tem aquela escola, pelo amor de Deus, as crianças não estão fazendo as suas necessidades no mato, é uma privada, nós precisamos resolver. E a gente sabe da burocracia e não anda, e não acontece, nada acontece. E aí a gente fica muito frustrado, porque a gente não consegue corresponder às demandas, assim, né, de fazer com que as coisas mudem realmente na vida das pessoas. E o executivo permite isso, né? O executivo tem a caneta ali para fazer. A gente sabe das dificuldades, ninguém acha que é tudo 100% tranquilo, né? Mas é através do executivo que a gente executa, né? Já diz o nome. E eu entendo, assim, que tudo que eu sonho, né? Em relação à política, em relação ao bem comum, à vida das pessoas, as transformações que eu acredito, elas é mais fácil de fazer acontecer através do executivo. Agora, Voltaire, eu não sou candidata de mim mesma, viu? Se a senhora não é candidata de si mesma, a senhora já conversou com os russos do PDT? Tô conversando, né? Tô aprendendo a lidar com os russos devagarzinho, né? Já tomei muito no lombo. Mas aparasse as arestas, né? Não, tá tudo aparado. O Mauro Zacher, por exemplo. Tranquilo, tenho o maior respeito pelo secretário e tudo superado, Lupe, né? Também tudo superado. E o Lupe, na verdade, eu tive uma grande DR com ele, a gente se entendeu. E respeito, apesar de continuar tendo as minhas críticas ao partido, né? Apenas eu entendo que hoje, assim, mais madura, né? Eu não posso querer ser o Don Quixote dentro do PDT, né? E dentro do PSOL? Do PSOL, poxa, meu maior respeito, assim, ao PSOL, né? Tenho um carinho muito grande ali pelo deputado Pedro Rose, meu amigo de longa data, amigo do meu avô. Tem outro deputado mais próximo, né? Mais próximo? Do PSOL, hoje em dia, da senhora. Não tem? Lá no Rio? Aí é vereador. É vereador, é verdade. Não, já tá no PSOL. Meu irmão. Eu sei, mas por isso que eu tô lhe perguntando. Daqui a pouco a senhora não poderia ser o Dom Quixote lá no PSOL. Recebeu um convite do Mano, deputado? O meu irmão, ele sempre fala, né? Vem pro PSOL. Eu teria maior orgulho de ser do PSOL. Acontece que eu sou do PDT, né? E, assim, eu entendo. Ele foi um outro contexto. O Rio de Janeiro é diferente. O PDT não é tão forte como é aqui. Já foi muito forte, né? Porque Leonel Brizola governou 2 vezes, mas infelizmente o PDT lá se enfraqueceu muito. Ele é o único vereador da legenda. Era do PDT.
na cidade do Rio de Janeiro. Então isso é algo assim que surpreende. O PDT está bem mais forte então aqui no o Rio Grande do PDT Sul sempre foi muito forte aqui, só que claro, em algum momento quando o Brizola era vivo no Rio de Janeiro, o partido também foi muito forte lá. Só que aqui o partido é muito orgânico, entende? Nós temos muitos prefeitos, muitos vereadores, então o partido aqui é muito forte e tudo que eu sempre lutei dentro do partido, eu encontrei um eco muito grande na militância, né? Só que as pessoas estão muito desestimuladas da política. Principalmente com a juventude, né, deputada? Totalmente. Inclusive a senhora citou essa questão do seu avô, do Dr. Leonel Brizola. Aí tem uma situação. Boa tarde, deputada Juliana Brizola. Como era a sua convivência com o grande líder Brizola? Muitas perguntas estão chegando aqui, viu, deputado, para a senhora. Como foi o seu projeto de lei sobre a amamentação? O Marcos Bonorino, aqui de Porto Alegre, é quem pergunta. Tá, eu agradeço as perguntas. Qual era mesmo a primeira? Sua relação com o avô. Minha relação com ele foi sempre maravilhosa. Ele sempre foi, assim, um porto seguro na família, sabe? Eu acho que ele fez muito com os netos o que ele não teve a oportunidade de fazer com os filhos, porque ele viveu uma época muito dura, né? Quando ele era pai ali, enfim, e eles precisavam do pai, ele teve o exílio, e ele foi governador. E logo que a gente vai para o Rio de Janeiro, em 82, né? Eu tinha 7 anos. A gente começa uma rotina, que quem começou isso foi a minha avó, né? Que também era uma pessoa muito especial para mim, Neuza Goulart. Ela obrigou um almoço diário na casa dela, com todos os netos, né? Na época nós éramos 6 netos, e ele almoçar em casa. Então nós almoçávamos com ele todos os dias, mesmo ele sendo governador do Rio de Janeiro. Ela obrigava. E na época eu nem entendia muito, né? Imagina 7, 8, 9 anos, 10 anos. Mas hoje eu percebo, assim, o quanto aquilo foi importante para nós. E depois, né, do falecimento da minha avó, o meu avô teve que tomar conta de várias situações na família, que era quem ela fazia. E então ele teve uma influência muito forte em mim. Eu escolhi fazer direito porque ele queria que eu fosse juíza, né? Ele foi na minha formatura, ele era um homem assim, que apesar de ser extremamente ocupado, ele sempre tinha um momento para me atender ou para atender a todos ali da família. Ele me ensinou muita coisa, eu aprendi muito com ele, na verdade, Voltaire, com o exemplo dele, sabe? Porque eu acho, hoje eu sou mãe, eu sei, assim, a gente ensina com exemplo, né? A gente pode até falar e tudo. E o exemplo é a educação? E o exemplo era de um homem, assim, extremamente dedicado à causa, né? Um homem que acordava às 4 horas da manhã e começava a trabalhar e atender telefonema e ele era muito de executar, ele era muito de fazer. Dormia quanto tempo? Dormia pouco, sempre foi um homem de dormir 4, 5 horas por noite no máximo. E eu ficava impressionada com a vitalidade dele e com a dedicação. E aí, por exemplo, tinha algumas festividades familiares que ele não estava, né? E aquilo, mas e cadê? A gente chama, os netos, que ele tinha um apelido, né? Que era Tata. Então eu falei, cadê o Tata? O Tata não tá, não. Aí a minha avó sempre dizia, não, ele tá cuidando das outras crianças e tal. Eu fui crescendo com aquilo, assim, mas ele tinha um amor muito grande, assim, sabe, pela causa. E a questão da educação, sem dúvida. Por quê? Porque ele foi um menino humilde. Inclusive no final do programa que eu vou lhe fazer uma revelação sobre o seu avô. Mas a senhora está levando pau aqui também. A outra é a amamentação, rapidinho responde. Não, os meus 2 projetos são aquilo que eu te disse. Você citou agora há pouco aqui, né? Já respondeu. Das salas de amamentação. Então, assim, a senhora está levando pau aqui também, viu, Wanda? Importante. E é bom que até o ouvinte se identifique aqui. O Rafael Breda de Porto Alegre. Deputada Juliana não tem expressão alguma para ser prefeita. Qual a sua resposta, deputada? Isso é o que ele acha, né? Eu não sei, eu estou colocando meu nome à disposição de um partido que eu milito desde os meus 16 anos, com muita humildade. É isso quem tem que dizer à população de Porto Alegre. Bom, ele é e ele tem todo o direito de achar isso, de dizer isso, principalmente, e de votar em outra. 93887532, 93887532. Vou encaminhar aqui, amigo Fabiano, essa pergunta que você fez aqui, mas a deputada, ela não tem nada que ver com isso. Mas eu vou encaminhar porque ela já passou pela Câmara Municipal de Porto Alegre e talvez tenha algum conhecimento dessa causa. Boa tarde. Gostaria de perguntar o que é candidata
Ah, não, mas aí tem a ver, porque daí a senhora enquanto candidata a prefeita de Porto Alegre. Então, eu gostaria de saber, desculpa, Fabiano, eu gostaria de saber o que a candidata pensa em fazer em relação a Carris, que eu tô com a senhora ainda como deputado. O que a senhora pensa em fazer em relação a Carris, que não está nada bem nos dias de hoje? É a pergunta do Fabiano. Sim, agradeço a pergunta também do Fabiano. O transporte público de Porto Alegre, né, que envolve a Carris, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que alguns avanços aconteceram, mas eu ainda acho muito desumano, né? Eu acho que os ônibus, eles estão sempre lotados, os motoristas de ônibus estressados. Eu não acho que seja um transporte público de qualidade, né? A gente que de repente teve a oportunidade de conhecer já algum transporte público de qualidade, a gente sabe a diferença. E a Carris entra, apesar de ser uma companhia, né, muito importante aqui para o município. Muitas vezes aconteceram até algumas greves ou até alguns problemas e a Carris estava lá. Eu sou fã da Carris, mas eu acho que o transporte público tem que melhorar. Com certeza esse é um ponto muito frágil da cidade de Porto Alegre. Aliás, eu acho que de todas as cidades, né, que estão crescendo, porque infelizmente as cidades não foram pensadas para as pessoas, né? Foram pensadas aí para os carros, para os próprios ônibus. E o meio de transporte público, que atende principalmente a população mais carente, sacrifica as pessoas. As pessoas chegam estressadas nos seus trabalhos, chegam cansadas, e isso é uma lógica burra, né? Porque quem quer um funcionário assim? Ninguém quer. Então eu acho que essa luta não é a luta só de quem usa o transporte público, é a luta de toda uma população, porque, na minha opinião, o transporte público espelha como aquela população é tratada. Deputada Juliana, agora a pergunta é da Fernanda. Ela diz: eu trabalho, tenho que deixar meu filho em creche privada. Eu gostaria de saber o que a senhora pensa sobre a administração municipal ter creches públicas. Bom, Voltaire, isso é uma pergunta que me dá uma oportunidade, assim, de dizer que meu avô, quando assumiu a prefeitura de Porto Alegre, ele criou um lema, né? Nenhuma criança fora da escola. Esse vai ser o meu lema: nenhuma criança sem creche, né? Nós aqui em Porto Alegre, a atual gestão, que é PDT, PMDB e outros partidos coligados, eu acredito que avançou muito, mas nós temos muito ainda que avançar. Então, essa vai ser a minha maior luta, né? Se eu tiver a honra de ser prefeita de Porto Alegre, eu quero que a população me cobre, né? Mas pode ter certeza que nos 4 anos que eu tiver a oportunidade, né, de estar à frente da Prefeitura de Porto Alegre, nós vamos zerar esse déficit, que hoje é mais ou menos de 9.000 vagas. Já existe uma lei federal cobrando isso, né? As nossas crianças de 0 a 6 anos. Bom, as pessoas que têm condições de pagar, né, uma creche, mas a maioria da população não tem condição de pagar. E é aquilo que eu te disse, a volta ao trabalho da mulher, este momento é um momento mais importante, mais doloroso, e que muitas vezes a mulher é sozinha e não tem apoio, nem familiar, e não tem uma creche ali no bairro dela para deixar o filho dela. Ela não tem como voltar ao trabalho, ela não tem como sustentar o seu filho, e ela vive um dilema, um sofrimento por isso. Valeu. Daqui a pouquinho a gente volta, a deputada e, né, pré-candidato ou que tem intenção de se candidatar como prefeita de Porto Alegre, Juliana Brizola, Juliana Brizola, Juliana Brizola, Juliana Brizola, Juliana Brizola, Juliana 4242. Bom, deputada, não sou político, mas prometi, e para provar que não sou político, vou cumprir. Aí tem um recado aqui da nossa amiga ouvinte, a Letícia Kissler. 93887532 é o WhatsApp, se você quiser encaminhar alguma pergunta aqui para a deputada Juliana Brizola. Deputada Juliana, quero lhe ver prefeita de Porto Alegre. Com certeza vamos sim ter as escolas de tempo integral, diz a Letícia Kissler. E olha, tô desconfiado que talvez seja professora, Letícia. Que bom, um beijo pra Letícia. Essa bandeira do tempo integral, ela foi ali de vanguarda, né? No meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, a gente conseguiu aprovar uma emenda à Constituição do Estado, que agora o tempo integral, ele vai ser obrigatório. Antes ele era opcional, né? Ele vai ser obrigatório no ensino fundamental. É claro que isso atinge muito mais as escolas do Estado, né? Porém,
eu entendo e acredito muito nesse projeto de tempo integral. Eu acho que o meu avô, ele foi um visionário, porque isso faz mais de 20 anos, né? Junto com o professor Darcy Ribeiro. E eram as brisoletas? Eram os CIEPs, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. Aqui foram as brisoletas, e aí era uma outra questão, né? Que era a questão do analfabetismo no Rio Grande do Sul. Principalmente na área rural. Principalmente na área rural. Então quando ele detectou, ele, enfim, construiu as escolas em cada recanto. Aí eu ouço milhares de histórias. Estudei numa brisoleta, enfim. Imagina. E isso fez com que o nosso povo gaúcho fosse um povo muito letrado, né? E reconhecido, né? E as pessoas dizem, mas os gaúchos, né? Eles leem mais, são politizados. Na verdade, isso não foi assim, não é porque somos melhores que os nordestinos, né? Somos seres humanos. É porque aqui teve uma política de verdade, de investimento, porque não tem mágica, sabe? No Colares, o CIEP foi reproduzido aqui no governo Colares. Sim. O Dr. Colares foi um fiel seguidor, acho que um dos maiores que o meu avô teve, porque admirar a Brizola e tudo é uma coisa, né? Agora fazer o que ele faria, entende? Então essa questão do tempo integral é algo que eu acredito muito, para mudar muitas coisas, né? Porque eu acho que hoje a gente tem, assim, uma educação pública muito ruim. Né? E acho que o tempo que a criança fica na escola é importante, não para ser um depósito de crianças, não porque aquelas crianças fiquem lá jogadas, não, tem que deixar meu filho na escola porque eu tenho que trabalhar, não é bem isso. Sim, é importante para a mãe e para o pai saber que ele está bem guardado, né? Que ele tem um lugar, mas é que a gente quer formar cidadão, a gente quer que o filho do pobre, o filho da pessoa humilde tenha a chance de estudar num colégio de qualidade, assim como aquele que tem dinheiro para pagar um Anchieta, um Farroupilha, um Rosário. Então, aproveitar esse gancho aqui, o nosso ouvinte, ele infelizmente não se identifica. Se você quiser mandar o seu nome aqui, não tem problema, a gente cita em seguida. Boa tarde, deputada Juliana Brizola. Seu avô foi um exemplo de líder durante a gestão, sempre investindo muito em educação. Gostaria de saber se você pretende dar continuidade a esse trabalho, que infelizmente foi interrompido por outras gestões, e honrar o sobrenome do Dr. Brizola. Olha, tudo que eu penso e faço em relação à política é sempre pensando o que meu avô acharia, né? Será que ele ia gostar disso? Será que ele não ia gostar? O que ele pensaria nisso? E a questão educacional, eu tenho certeza que sempre foi a prioridade da vida dele. Como eu te disse, ele foi um menino pobre que teve a chance de estudar, foi lhe dada essa chance, ele se formou engenheiro, né? Foi prefeito, foi deputado estadual, deputado federal, governador do estado, e ele sabia que ele tinha tido essa chance de estudar, e ele sabia que qualquer um que tivesse essa chance poderia chegar onde ele chegou. Então ele queria, a chance que ele teve, ele queria dar para todos os brasileiros, para cada brasileirinho, para cada brasileirinha. Eu acredito muito na educação. Hoje em dia se fala tanto em criminalidade, se fala tanto em problemas de saúde, se fala tanto em tantas questões que a gente sabe que a raiz do problema é a questão educacional. Eu entendo que chegou a hora do nosso país encarar de verdade o problema que a gente passa em relação à educação pública. Em qualquer país desenvolvido, as crianças têm acesso à educação pública. Nos Estados Unidos, por exemplo, é pública a rede. O rico, o pobre, todo mundo estuda na mesma escola. Quem perguntou para a senhora aqui foi o Ginter von Ay. 93887532, 93887532, para quem quiser encaminhar perguntas aqui para a deputada Juliana Brizola. Ela tem intenção em se candidatar à prefeitura de Porto Alegre, e agora quem vai fazer a pergunta sou eu, deputada. Com relação ao PDT, deputada, porque a gente está numa dobradinha aí que não é de hoje, acho que desde 2004 ou 2004, eu acho, né, com o Fogaça, que foi eleito então pelo Eliseu. PPS, com Eliseu no PTB. Mas o PDT já no segundo turno ficou, né, apoiou. E aí depois houve o episódio lá do Eliseu, enfim, né, se recompôs, né, essa parceria com o PDT, com o Fogaça e o Fortunati. O PMDB acabou cumprindo, né, o que havia prometido, que foi conceder, né, numa outra oportunidade, o espaço da cabeça de chapa pro PDT, até porque na realidade o Fogaça acabou largando a barca muito confiante que ia se eleger governador, não deu certo, e o Fortunati acabou preenchendo o restante do mandato, e também era um candidato natural àquela época. Mas o PMDB acredita que existe um acordo, e inclusive argumenta isso. Porém, deputado, desculpa dizer isso para a senhora, o PDT, e eu vou dizer isso na senhora aqui na sua frente, porque eu vivo falando isso aqui no microfone, então não teria, né? É muito melhor eu falar isso na sua frente do que falar aqui na ausência da senhora. O PDT tem uma tradição de pegar o acordo ali, tirar dentro do bolso e rasgar.
o papel. Aí eu lhe pergunto, a senhora está preocupada com isso ou a sua candidatura é para uma construção? A senhora quer ser realmente, a senhora defende a candidatura própria ou daqui a pouco a senhora está fazendo uma jogada, tô colocando meu nome aqui e lá pelas tantas, se puder vir compor com o Melo, vou compor e aceito ser vice. Como é que é essa situação? A senhora respeita o acordo, a senhora tem conhecimento de acordo, não tem conhecimento de acordo, e a senhora quer ser prefeito ou a senhora quer ser vice? Não, eu não tenho conhecimento de acordo. Até já ouvi falar, mas assim, formalmente, né? Não tenho conhecimento de acordo. Esse papelzinho a senhora não viu. Nem fiz parte. Não, olha, eu queria te dizer assim, eu tenho o maior respeito por esse projeto que foi implementado em Porto Alegre, vem mesmo de onde tu disseste, lá em 2004, com o então prefeito José Fogaça. Diga-se de passagem, só um complemento, 2004, se não me falha a memória, foi o ano que morreu o seu avô. Isso. Porque eu fiz a cobertura ao vivo para a TV Record, em rede nacional, sim, do velório do Palácio Piratini. Foi a minha primeira entrada ao vivo para a rede nacional, foi com a cobertura do Leonel Brizola ali do Palácio Piratini, impressionante. Emocionante. Né? A senhora se recorda? Claro que sim. Olha, nós, a família vinha do Rio também, com um velório muito longo, né? E lembro, assim, exatamente, assim, foram momentos, sabe que é ali que eu me dei conta, assim, exatamente quem era meu avô. Porque ali porque ele vinha de momentos muito difíceis na política, né, com reconhecimento, né, a Brizola tá acabado, aquela briga dele com a Globo lá no Rio de Janeiro não foi uma coisa muito fácil. A Record sabe que brigar com a Globo não é fácil. Eu imagino. Então, eu sofria muito no Rio de Janeiro lá, né, pô, teu avô é amigo dos traficantes, teu avô não sei o quê. E eu, poxa, meu avô parece uma pessoa tão dedicada, né? Por que algumas pessoas, né, não... Aí quando eu comecei a ver aquele povo vindo de tudo que era lugar, né? Lá no Rio, aqui, trazendo uma florzinha, chorando, dizendo que se não fosse ele não tinha uma vaga na escola. Enfim, sabe? Aquela multidão. E tanto tempo depois, a senhora ouvindo isso que nem a senhora falou da Brizoleta, isso não lhe chama a atenção? Pô, meu avô faz tanto tempo que morreu, ainda vem pessoas ainda que tem essa... Sabe que eu fico impressionada. E isso me emociona muito, assim, porque eu gostaria muito que ele estivesse vivo, né? Porque... Mas vamos voltar a 2004 para só não chorar aqui, deputado. Então, em 2004 que Fogaça lá, né? Então, o que eu queria dizer, eu tenho o maior respeito por esse projeto. Eu acho que sim, ele transformou Porto Alegre. José Fogaça é um grande amigo que eu tenho, converso sempre com ele, sabe? Converso muito com o Sebastião Melo, outra pessoa que eu tenho muita admiração, porque é uma pessoa que conhece muito Porto Alegre. Então a senhora ia ser uma boa vice do Sebastião? O que eu quero lhe dizer é que desde o início, jamais estou fazendo uma jogada, né? Porque eu não tenho nem cacife para fazer jogada, né? O meu berço político, assim, ele nunca teve essas jogadas, né? Eu sou da verdade. Eu acredito que o melhor para o PDT é ter candidatura própria. Eu defendo isso dentro do meu partido. E isso é de ponta a ponta, nacional, aonde puder. Aliás, tem uma deliberação do partido. A presidência da República? Sim, defendo candidatura própria. Não, a deliberação do partido. Não, a deliberação do partido nacional é que em toda cidade com mais de 200 mil habitantes, o PDT tem que ter candidatura própria. Onde tem segundo turno. Né? Tu falasse tudo, é uma eleição de 2 turnos. Né? Agora, se o PDT... através do seu diretório municipal de Porto Alegre, constituído, né, com a sua militância, com as suas lideranças de Porto Alegre, os vereadores, são pessoas muito importantes nessa decisão. Os secretários que estão no governo, o próprio Fortunati é uma pessoa importantíssima. Pois então, aí a senhora está falando da gestão, né? A gente tem conhecimento maior na política, mas enfim, né? A pergunta da ouvinte, ela diz... Quer que a senhora responda se a senhora é da situação ou da oposição? Quem que a senhora representaria? A ouvinte é a Denise. Não, eu sou da situação. Eu defendo o atual governo. Eu apenas quero acrescentar algumas coisas, vamos dizer assim, que nem diz o meu amigo Enio Bassi, vamos apimentar com sangue Brizola essa gestão. Porém, eu sou uma soldada do partido. Eu disse ali, na oportunidade que tive de falar ao vivo com o Mota, né? No Balanço Geral. Agora há pouco. Isso, agora há pouco. E disse isso, que eu sou uma soldada do partido. Eu estou colocando meu nome à disposição, Voltaire, para que cada pedetista dessa cidade, e olha que tem muitos, estão afastados do nosso partido. Muitos não estão também, né? Para que cada pedetista, para que cada brizolista que acreditou na transformação através da política saiba que eu estou colocando meu nome à disposição do partido. Que se o partido quiser, eu vou sim encarar uma candidatura. Bom, se o partido definir
que não sou eu, que é outro, eu abraço na primeira hora. E se o partido definir, mesmo achando que o partido erra em definir, em indicar a vice, eu estou com o partido, estou com o projeto, sou a primeira a levantar essa bandeira. Eu apenas quero deixar claro de que eu estou colocando meu nome à disposição porque eu acho importante que o partido tenha candidatura própria, principalmente porque nós já somos a prefeitura. O PDT é hoje prefeito de Porto Alegre. Eu não vejo por que não continuar. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com a deputada Juliana Brizola do PDT, lembrando que você fala do PDT, lembrando que você fala do PDT, lembrando que você fala do PIN32, é o WhatsApp, você pode mandar uma pergunta aqui para a deputada, e você notou, né? A gente está dando prioridade aqui para os ouvintes. Boa tarde, Voltaire, muito boa tarde. Juliana Brizola tem pedigree, se confirmar será um grande pleito com Luciana Genro, Manuela Dávila e Melo, etc. Detalhe, na época do falecimento do grande Brizola, eu trabalhava no prédio do edifício dos aduaneiros na Caldas Júnior. As duas manifestações que mais me impactaram de pessoas foi a passagem do corpo de Brizola pela Mauá, e também a segunda foi o Internacional retornando do Japão em 2016, o Sandro, né, Luiz, como ele é colorado, né, então ele não podia deixar de fazer essa referência, mas mesmo sendo colorado, marcou a passagem do Brizola. E o Sandro aqui, ele está trazendo uma situação interessante, né, é mais uma mulher, não sabemos ainda com relação a Manuela Dávila, de fato, o que vai acontecer. Eu desconfio muito dessa situação dela. Eu acho que é uma estratégia dela dizer que não quer ser candidata a prefeita, principalmente até porque está liderando as pesquisas nesse momento. Mas são candidatas que estão pontuando aí mulheres e que representam outro campo, um campo da esquerda e justamente a oposição. A senhora já disse aqui que é a da situação. E aí talvez seria até o seu diferencial, né? Entre as mulheres do pleito. Isso, nesse cenário que tu colocas, com certeza, né? Porque a Luciana é a oposição, certo, né? E faz isso muito bem, inclusive. A própria Manuela também, né? E sim, eu seria uma defensora da situação, né? Até identificando equívocos, né? Mas querendo melhorar, mas dando continuidade a esse projeto que foi construído, que eu preciso fazer esse registro, Voltaire, por uma pessoa que também já é falecida, que era do PDT, que é o Dr. Matheus Schmidt, que era presidente do PDT naquela época, e que foi quem construiu essa aliança. Né, na época com José Fogaça, ele era muito próximo também do Fortunati. Então eu tenho muito respeito a esse projeto, porque o Dr. Matheus, ele também foi era muito próximo do Dr. Brizola. Isso, e foi meu padrinho político aqui no meu início, assim, né? Foi quem me incentivou, foi quem me ajudou, foi quem me deu a mão, e eu sinto muita falta dele, e por tudo isso eu tenho respeito a esse projeto, me sinto dentro desse projeto, apenas entendo que o PDT deve continuar encabeçando, porque sou o PDT, porque sou pedetista. Mas aí eu vou lhe cometer uma indiscrição aqui. Antes Sim. de sair das férias, o prefeito Fortunati, ele não lhe deu uma ligadinha para dar um puxão na orelha da senhora? Porque como é que a população vai entender o seguinte, deputado? O Fortunati quer, e já disse o Melo que tem o apoio do Fortunati, o Fortunati, então, de acordo com o vice-prefeito Sebastião Melo, apoia a candidatura do vice Sebastião Melo do PMDB. Se o Fortunati apoia a candidatura do Sebastião Melo, como é que a senhora está defendendo uma candidatura do PDT? É simples, né? Eu sou PDT. Eu sou primeiro, antes de ser uma deputada, antes de ser uma pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, eu sou uma militante do PDT, né? Que venho desde o movimento de juventude e sonho que o PDT sempre governe, seja o Estado, seja o município, e eu entendo a questão do prefeito José Fortunati, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, aliás, tem um diálogo aberto com ele sempre, né? Inclusive, ele entende a minha situação, ele sabe que essa defesa minha é muito verdadeira, e ele respeita isso, mesmo tendo uma opinião diferente, achando que o PDT deve compor já imediatamente, né? Eu não penso assim. Eu acho que o partido tem que ter candidatura própria e que no segundo turno a gente pode conversar. Bom, se eu sou candidata própria do PDT, se eu sou e eu vou para um segundo turno, né? Se eu tenho a oportunidade disso acontecer, eu vou lutar pelo apoio de todo aquele campo que construiu essa aliança para que me apoie. E essa questão vai ser definida pelo PDT, né? A opinião do Fortunati tem um peso muito grande, mas
tem outras figuras e a própria militância, o próprio diretório municipal, que é a instância soberana e que define esse tipo de decisão, é quem vai decidir. E a executiva estadual não interfere? No caso de uma eleição que tenha segundo turno nesses municípios, que a gente citou há pouco, onde tinha aquela deliberação. Bom, a deliberação é para candidatura própria, né, que a senhora citou anteriormente. Eu tenho uma tese aqui, para dar um introito à pergunta, eu tenho uma tese que é assim, eu acho que a Manuela Dávila está fazendo um jogo de cena, e olha como poucas vezes se vê aí no teatro. Está fazendo um jogo de cena porque ela lidera as pesquisas, sabidamente o candidato aí que está liderando ou que tem uma intenção, né, em concorrer, ele não vai ficar alardeando lá desde o início, porque de forma antecipada já pode atirar pedra o adversário na janela dele. Em alguns casos até existem muitas janelas que não são blindadas, aí são de vidro, aí quebra, aí dá uma complicação. Então dá muito mais tempo, por exemplo, para as pessoas atacarem, começarem a atacar. Então, no meu entendimento, a Manuela está se preservando, ao mesmo tempo de forma gratuita, promove que todo mundo fique falando essa questão que em princípio pode até ser incoerente, né? Tá liderando nas pesquisas e desiste de concorrer. Mas aí eu quero lhe dizer, como a senhora já está se alçando, já estão querendo também arranjar um rabinho, atirar a pedra na senhora, arranjar. Aí já me deram a informação e pedindo para perguntar para a senhora. A senhora estava aqui quando se manifestou a intenção de se candidatar à prefeitura, e por que a senhora não estava presente no ato da sua manifestação para querer ser prefeita quando houve o ato na estátua do Leonel Brizola? Porque aquilo ali foi algo que veio de um grupo dentro do partido, aliás, de vários grupos, né, dentro do partido. Era da juventude de Porto Alegre e eu realmente não estava aqui. E eles, na verdade, eles me ligaram para me dizer assim, nós vamos pra rua fazer um apelo para ti. Foi pega de surpresa? Sim. Fui pega de surpresa, inclusive estava de férias. Então a mobilização, isso é importante esclarecer, não partiu da senhora, não partiu da militância. Isso, inclusive eu vou lhe dizer que até um tempo atrás eu ficava pensando assim, gente, eu tenho vontade, tenho tudo, mas olha, eu não sei. Só que aí eles começaram com aquela movimentação, eu me sentia assim, por que eu vou barrar isso, né? Eu não tenho por que barrar. E eles me disseram, não, já que tu não vai fazer nada, já que tu não vai partir, né? Nós vamos pra rua dizer que nós queremos muito que tu seja candidata. Quem sabe a gente consiga, né? Bater em ti, tu, enfim, vir, né? E foi o que aconteceu. Eu quero te dizer que foi, porque eu não acordei pensando assim, eu vou querer ser candidata e vamos lá. Não foi bem assim, né? Foi o grupo Autenticidade Trabalhista, que é composto por, assim, e olha guarda. Aqui, ó, foi querer dar uma pedrada na senhora, aqui vem uma tropa de choque já aqui, rapaz, 388-753. Juliana Brizola, honestidade e valentia no sangue. Nós, brizolistas, estamos contigo, deputada. Vamos sacudir a nossa Porto Alegre, a Marceli Nunes. E ninguém melhor do que liderar uma tropa de choque do que essa pessoa. Parabéns, Juliana Brizola. Honrando o nome do PDT, queremos um PDT ainda mais forte e próximo ao povo. Parabéns, Fortunati, pelo belo mandato. Salve Melo, tá com 2 corações, esse daqui é o 3 até. Grande parceiro, delegado Cleiton, conhece? Meu querido amigo, um beijo pra ti, um vereador muito competente aqui da nossa capital. Baixa, eu tenho um carinho muito grande pelo delegado Cleiton e ele faz um trabalho magnífico, uma pessoa humilde, simples. Tá encerrando o nosso tempo, mas eu prometi pra senhora que eu ia contar uma história aqui. Eu tô assim, então eu vou lhe contar. A senhora nem sabe, a senhora sabia que o meu pai trabalhou com seu avô? Não. O meu pai, ele foi o primeiro secretário estadual da saúde no estado do Rio Grande do Sul que não era médico. E deu uma polêmica enorme justamente em função disso. Mas ele tinha a confiança do Dr. Leonel de Moura Brizola. E aí ele foi alçado à Secretaria da Saúde e, de acordo com o Germano Bonot, que foi um dos melhores secretários da saúde aqui desse estado, ele disse, olha, o doutor Lameson Porto foi o melhor secretário da saúde que esse estado aqui do Rio Grande do Sul já teve. Então meu pai foi um brizolista convicto, conviveu muito com o seu pai, foi deputado, foi secretário, foi preso, né, por defender a democracia, por defender a legalidade. E diante da tortura ficou preso com o Sereno Chés e tal, acabou depois desistindo da carreira política. Mas o meu pai, o doutor Lameson Porto, tinha uma grande proximidade, era um amigo muito querido
do Dr. Leonel Brizola, e eles tinham uma ele é bela vivo? conversa. Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos, muito antes do Brizola, morreu em 89, meu pai, quando ele tinha 63 anos. É super moço. Mas muito obrigado, Mas deputado. vem de longe, então. Vem de longe. Quem é que dizia isso, deputado? Vem de longe, a senhora se lembra? Era o Tata? Era o Tata. eu queria só te dizer o seguinte, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui, de falar contigo, de falar com os ouvintes da Guaíba. Tenho o maior respeito pelo Grupo Record, porque não é mole, né? Não é mole, né? Mas eu gostaria de dizer assim para a população que participe da política, que eu sei que está difícil, mas que participe um pouco mais. Meu avô dizia, tem políticos que trabalham, né, para as próximas eleições, e tem os políticos que trabalham para as próximas gerações. Por isso eu escolhi a bandeira da educação, porque ele sabia que, apesar do reconhecimento ser muito pouco, os frutos são muito grandes. E eu vou dizer mais, quem não gosta de política vai ser governado por aqueles alguém vai. gostam de política. Vamos ficando claro, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Voltaire. Já quer pedir voto? Não, eu quero agradecer, viu? Agradecer a oportunidade, e nesse caminho as pessoas terão condição de me conhecer um pouco mais, né? E a gente vai debatendo. E é claro, como eu disse, eu dependo muito do meu partido. Muito obrigado pela sua companhia. Você que ouve, é fiel ouvinte aqui da Guaíba, ouvinte aqui da Guaíba, ouvinte aqui da Guaíba.